Olá, bom dia! Hoje você vai conhecer como o maracujá transformou o sul catarinense. A fruta mudou a vida de produtores, fortaleceu a economia e se tornou símbolo de desenvolvimento no campo. Depois de décadas de dependência do cultivo do tabaco, o maracujá surgiu como nova alternativa. Gerou oportunidades, impulsionou agroindústrias e colocou Santa Catarina entre os maiores produtores do Brasil. Hoje você vai conhecer histórias de quem acreditou nessa transformação. O sul de Santa Catarina é conhecido por sua força no campo, mas por décadas o horizonte aqui tinha um tom diferente. O cheiro era outro. A plantação de fumo durante muito tempo foi a única certeza de centenas de famílias. Mas a lida era pesada e o retorno muitas vezes não acompanhava o suor derramado. A cultura do maracujá ela adentrou a nossa região, no ano de 1991. E desde aquele momento a Ipagre sempre desempenhou trabalhos com essa cultura. Ela passou por alguns momentos de dificuldade, por exemplo, o furacão Catarina, onde teve uma diminuição da área plantada, mas depois, com o advento de programas que foram liderados pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é a ANATER, de programas que visavam alternativas à cultura do tabaco, a cultura do maracujá ela foi uma das espécies escolhidas para que substituíssem essa cultura, que é o fumo. E para conhecer melhor essa cadeia produtiva e quem está por trás dela, nossa equipe foi atrás de produtores que ajudam a movimentar esse setor. Em Balneário Gaivota, uma revolução silenciosa começou com seu Protásio. Há 19 anos, ele decidiu que era hora de trocar o tabaco pelo maracujá. Ele ainda não sabia, mas estava plantando o futuro de toda uma região. Eu trabalhava com fumo, Aí estava muito difícil o fumo, o maracujá estava chegando aqui na região, e aí eu comecei a plantar assim, uns carreiros, uns pés e vi que era bom. Vi que era bom, começou a dar lucro e a gente se apaixonou por ele, E aí fomos migrando assim, cada ano um pouco menos de fumo, um pouco mais de maracujá. Um pouco menos. Em 3 anos eu já não tinha mais fumo. Daí passamos a trabalhar só com maracujá. Hoje a família Matias não apenas colhe, ela transforma. Onde antes havia o medo da perda do refúgio, aquelas frutas que iriam para o lixo, hoje existe a indústria da transformação. A família decidiu, por meio do filho Moisés, começar num mercado inovador, o aproveitamento da polpa da fruta. Atualmente, a família exporta cerca de 600 toneladas por ano que saem daqui para conquistar mercados no próprio estado, além de Curitiba, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A gente começou a pensar sobre isso porque tem períodos que é difícil de vender a fruta. Teve a pandemia, trancou a fruta, trancou a venda, mercados, restaurantes fechados. Então a validade da fruta é muito curta. Então com a polpa a gente consegue ter uma validade longa. Esse foi o primeiro passo que a gente começou com a agroindústria. Essa coragem de mudar de vida ecoou em outras cidades. Em 13 de maio, seu Olírio também viveu esse impasse. Tentou de tudo, pêssego, feijão, mandioca, mas foi no maracujá que a conta fechou. Em 2005, começou a plantar os primeiros pés. Hoje, com 5 hectares, ele é referência também na produção de mudas. O que o maracujá significa para o senhor, para a família do senhor atualmente? Hoje ele é o terceiro filho, é o terceiro membro da família, ele é tudo, entende? Porque assim, foi o que proporcionou nós ter a condição de vida que nós temos. Eu, depois de uma certa idade, com 45 anos, eu fui fazer agronomia. Meu filho é engenheiro agrônomo, a minha filha é fisioterapeuta. Tudo graças ao maracujá? Tudo graças à atividade, tudo graças à atividade do maracujá. A vida no campo do seu Olírio sempre foi acompanhada de perto pelos filhos. Um trabalha mais na roça, a outra na parte da classificação. Uma verdadeira sucessão no campo. Isso aqui significa a nossa história de vida, Eu, desde pequeno, sempre na lavoura, junto com o nono, desde os 18 anos e até hoje,
Isso aí é a nossa história de vida, né? Que o cara vai crescendo e vai crescendo junto com a lavoura, como se diz. Mas para que histórias como a do Felipe se multipliquem, o suporte vai muito além da orientação técnica. A EPAGRE mantém programas de incentivo que são um empurrão que falta para o produtor investir. Financiamento com juros zero ou com até rebates de 50%, de 20% nos financiamentos, que é exatamente para a tecnificação, né? Desde a produção da muda, instalação da lavoura, sistema de irrigação. E são em pequenas cidades do sul catarinense onde o maracujá ajuda a impulsionar o desenvolvimento da fruta no estado. Foi nessa região onde a cultura encontrou condições favoráveis e se transformou numa alternativa importante de renda para a agricultura familiar. É possível, hoje numa área pequena, tipo quem é da área fumageira, que plantava em pequenas áreas, é possível em uma pequena área viver bem com maracujá, sem dúvida. Olha, o maracujá, ele é quase um membro da família, vamos dizer assim, é quase uma coisa que pertence a nós, é uma coisa muito importante. Hoje, cerca de 1.000 famílias vivem diretamente da produção, distribuídas em mais de 2.000 hectares cultivados, com forte concentração em municípios como Sombrio e São João do Sul. Santa Catarina é hoje o terceiro maior produtor de maracujá do Brasil. Fica atrás apenas do Ceará e também da Bahia. O sul de Santa Catarina é responsável por 90% da produção em todo o estado catarinense. O maracujá aqui no sul do estado, ele movimenta a economia, né, num todo, assim, não só para a agregação de renda das famílias, para o trabalho, para a mão de obra, mas também para o comércio local, né? Então imagina, são 200 hectares, né, 2.000 hectares de fruta aqui no sul. É um movimento muito grande, né? E uma cultura que se especializou demais, tecnificou muito. Então ela é uma referência até para outros locais do país, né, quanto à produção. A pesquisa tem sido uma aliada fundamental dos produtores e da cultura do maracujá, que movimenta milhões de reais todos os anos aqui no estado. A EPAGRE já entregou para o mercado o maracujá Catarina e agora está desenvolvendo o maracujá de casca roxa. Nossa parada agora é em Sombrio, no extremo sul do estado. Segundo o IBGE, a cidade é a maior produtora do maracujá em Santa Catarina. E é aqui que encontramos a família Holt. Franklin trouxe a experiência de 20 anos de Jacinto Machado para cá. Na época, aprendeu com o tio a cultivar a fruta. Hoje, ao lado da esposa Josiane, ele espera colher 140 toneladas só nesta temporada. Acabamos comprando umas terras e resolvemos tocar sozinho, vender por conta própria e estamos aqui. Valeu a pena. Valeu. A filha mais velha também ajuda no campo. Mas no maracujá o lucro não é tudo. Existe o afeto. A casa da família fica ali, coladinha na lavoura. E o aroma do fruto colhido na hora invade a cozinha da Josiane, que prepara um bolo com o que não falta por aqui. Jos, o que a gente vai preparar hoje aqui então? Um bolo de maracujá. O bolo sai do forno com aquele cheirinho que já atiça o paladar. Mas tem que esperar, porque é hora de fazer a cobertura. E adivinha o que é usado, entre outros ingredientes? Vai uma polpa de maracujá para fazer a caldinha, né? E para acompanhar, adivinha a pedida. Claro, não podia faltar um suquinho feito com a fruta sensação da casa. Mas chega de enrolação, é hora de provar. Com a cara boa, hein? O que se vê por aqui é o reflexo de um estado que aprendeu a ser gigante em pequenas áreas. Enquanto a média nacional de produtividade do maracujá fica ali na casa das 15 toneladas por hectare, em Santa Catarina o agricultor consegue colher mais de 20. Essa eficiência garante que a fruta seja uma das fontes de renda mais seguras para as 1.000 famílias catarinenses que, como os Holt, decidiram fazer da terra o seu melhor investimento. Além de ser uma renda direta para o agricultor que cultiva essa fruta, o pomar de maracujá ele cria vários empregos indiretos, principalmente na época de floração e colheita, que até os produtores chamam de fazer a flor. Grande parte das flores
é polinizada pelo um polinizador natural, que é a mamangava, mas ainda a gente precisa da intervenção do homem polinizando artificialmente para que haja o aumento da produtividade dos pomares. E o impacto econômico que o maracujá traz para Santa Catarina pode ser traduzido em números. Para se ter ideia, na última safra, o produtor catarinense recebeu entre R$ 2,30 e R$ 2,50 pelo quilo da fruta, movimentando mais de 135 milhões de reais na economia catarinense. Mas para garantir que esses milhões continuem florescendo, não basta apenas a vontade de quem planta. O sucesso da safra é um equilíbrio entre o suor do agricultor e o bom humor do clima. Só que para diminuir as incertezas de quem vive sob o céu aberto, o trabalho precisa começar muito antes da semente tocar o solo. É aqui que a ciência entra em campo, transformando laboratórios em aliados para a lavoura e garantindo que a produtividade nunca pare de crescer. Nossa equipe pegou a estrada e chegou em Uruçanga, no sul catarinense. Aqui, o futuro de várias culturas é desenhado. Um time de pesquisadores trabalha para que o produtor lá na ponta tenha segurança. Uma das pesquisas é com o uso de viveiros para diminuir a incidência de pragas, como a que causa o vírus do endurecimento do fruto. Esse abrigo, digamos assim, com cobertura plástica, com essa tela que a gente chama é uma tela anti-insetos, né? Que não permite a entrada, digamos assim, da maioria dos insetos aqui dentro. Ela é uma malha especial, a gente chama, ela tem 50 fiozinhos por polegada, então ela vai ter um buraquinho mínimo para não permitir a entrada do principal vetor de um vírus que é o que causou toda a remodelagem do sistema de produção de mudas e do maracujá aqui no sul do estado, com vazio sanitário. O vazio sanitário do maracujá é uma pausa de um mês no cultivo para combater doenças e pragas. Nesse período, as lavouras catarinenses ficam sem plantas para interromper a circulação do vírus. A medida ajuda a garantir uma produção mais saudável e produtiva na próxima safra. Essa medida é vital para combater o vírus do endurecimento do fruto. Sem plantas no campo, o vírus não tem onde morar e o ciclo de transmissão, que é feito por pulgões, é quebrado. O segredo está em plantar mudas maiores, sadias e produzidas em ambientes protegidos. Mas o cuidado com a planta começa muito antes dela ir para o solo. Outro projeto desenvolvido aqui dentro é o enxerto de mudas para testar melhor produtividade e diminuir a incidência de doenças. Porque se tiver um fungo no solo e atacando as plantas do maracujá, por exemplo, se eu plantar de semente, não vai produzir nada. Enquanto mesmo produzindo talvez um pouco menos, com as plantas enxertadas eu consigo manter produção na área. Aqui na EPAGRE, os pesquisadores estão em fase final de estudo do desenvolvimento do maracujá da casca roxa, mais doce que o tradicional. Desenvolver uma nova variedade de maracujá não acontece da noite para o dia. Às vezes, leva-se anos de observação, testes e tentativas até que se chegue ao resultado esperado. Um trabalho silencioso, mas que pode mudar a vida de milhares de produtores. São frutos mais resistentes, né? Isso é importante para a questão do transporte, né? dessas frutas, da durabilidade deles, né? E também ele é um maracujá para duplo propósito, né? Que seria tanto para consumo in natura quanto para industrialização, porque a polpa dele, né? é uma polpa mais intensa, né? Um laranja mais intenso e também um maior teor de açúcar, né? E isso seria então características interessantes para a extração de polpa do maracujá. Bora provar então. Bora! E o desafio na pesquisa é constante. Aqui os profissionais fazem pesquisa voltada à irrigação da fruta. Aqui no litoral sul catarinense, essa área da BR-101 em direção à praia é um solo mais areia. Ele tem apenas 4 a 7% de argila, então ele consegue reter pouca água. Já da 101 em direção ao Costão da Serra, o solo ele é mais argiloso, ele tem 30% de argila, então ele aguenta mais a umidade. Então, por exemplo, pega uma semana seca, um solo próximo da praia, tu tem que irrigar todos os dias e até mais de uma vez por dia, porque aquela água ela passa pela areia e vai para a profundidade. Num solo igual de Uruçanga ou interior da região, Jacinto, Santa Rosa, assim por diante, ele consegue reter mais a umidade. Então, numa semana de seca,
se vai irrigar uma vez a cada 3 dias. Mais do que molhar a terra, a tecnologia da irrigação busca a precisão de cada gota. Um esforço de pesquisa para blindar o pomar contra as incertezas do clima e garantir que a sede da planta nunca seja um obstáculo para o crescimento desse bem tão precioso para o sustento de famílias catarinenses. Estamos testando um sistema de medição da umidade do solo, que é um sensor enterrado no chão e que ele envia a cada hora essa umidade do solo para um sistema que você tem acesso pela internet, pelo celular. Então você pode avaliar se tem que irrigar ou não a sua plantação naquele dia e quanto é que tem que irrigar. O maracujá é conhecido pelo sabor marcante e pelo efeito calmante. Fica atento para uma curiosidade importante sobre isso. Neste bloco, vamos mostrar como o maracujá está presente na alimentação, na saúde, na gastronomia e até no bem-estar emocional. Para o consumidor, o maracujá é sinônimo de equilíbrio. Mas você sabe por quê? A ciência da nutrição e as terapias naturais explicam que cada parte dessa fruta é um tesouro. Tem diversos benefícios, é fonte de fibras, né? É uma fruta que tem um índice glicêmico baixo, então interessante ali para um paciente diabético, né? E ela é fonte de vitamina C, que é importante para a nossa saúde, a nossa imunidade, e além disso também tem bastante antioxidantes que ajudam a proteger as nossas células, o nosso corpo, eliminar toxinas, então são alguns dos benefícios. Além da polpa, o maracujá guarda outras propriedades que muitas vezes vão parar no lixo por puro desconhecimento. As folhas e a parte branca da casca, que vira farinha. É interessante a gente pensar que essa fibra aqui, que é feita da parte branca, ela ajuda a reduzir o índice glicêmico dos alimentos. Então, para um paciente que é diabético e precisa controlar mais essa diabetes, é interessante fazer o uso de uma, 2 colheres de sopa por dia. E fora por ser uma fibra, vai agir também na nossa saúde intestinal. Tem pessoas que têm ali um quadro mais constipativo, vai estar auxiliando. E também essas fibras vão ajudar a trazer uma qualidade microbiota intestinal melhor. As folhas, elas são usadas para fazer o chá. E aqui é que está a passiflora, que muita gente confunde, né? E pensa que se tomar um suquinho de maracujá vai ficar tranquilinho, vai ficar calminho. Mas a quantidade é muito pequenininha, né? Que tem, e realmente a passiflora, que é o que traz aquele efeito calmante, tranquilizante, que ajuda a relaxar, está nas folhas, né? Que a gente pode fazer um chazinho em infusão, usar ali antes de dormir, ajuda a relaxar, trazer um soninho mais tranquilo também. Mas o poder do maracujá ultrapassa o paladar e chega aos nossos sentidos através do olfato. É no perfume da fruta que se esconde um dos seus benefícios mais conhecidos, a capacidade de acalmar a mente e aliviar as tensões do dia a dia. Como é que se utiliza esses óleos essenciais? Para que é indicado exatamente, Lucas? Os óleos essenciais, eles são compostos químicos das plantas que eles têm efeitos terapêuticos. Alguns deles ajudam para relaxamento e bem-estar emocional, como o de maracujá, alguns deles como antifúngico e antimicrobianos, e o de maracujá em específico, ele vem sendo utilizado na aromaterapia há muitos anos, tá? Porque ele traz essa sensação de bem-estar emocional e relaxamento durante o dia. Como ele é muito difícil de conseguir o extrato puro, concentrado dele, como eu falei para você, em média 40 quilos de semente para conseguir mais ou menos 1 ml, 1 ml e meio. Então é muito difícil de encontrar. O maracujá é de uma versatilidade que impressiona. Cabe no suco, no chá e até no aroma que relaxa. Mas se engana quem pensa que ele só brilha na hora da sobremesa. Hoje nós temos uma costelinha no molho de maracujá. Na gastronomia profissional, a acidez da fruta é o pulo do gato para equilibrar pratos intensos. Nesse restaurante em Tubarão, a carne suína ganha um toque de sofisticação com um acompanhamento que é a marca registrada da região. Costela de porco a gente costuma colocar limão, mas não, aqui a gente vai colocar maracujá. Pode ver que o limão tem acidez e o maracujá também tem acidez. E aí entra muito bem, com mais sabor ainda. Um sabor mais exótico do que o limão. E chegou a melhor hora. Deixa eu tirar agora um pedaço para te provar. Meu amigo, por favor. Muito bom. Não tem o agridoce? Parabéns, chefe. E o gostinho do maracujá no fundo. Muito bom. Parabéns.
Mas o maracujá não poderia faltar na feira. É aqui, no balcão da fruteira do seu Gilmar, em Araranguá, onde o esforço de quem planta encontra a necessidade de quem busca por uma vida mais equilibrada, como o Ramon. É uma fruta que já me chama a atenção. A mulher faz diversos ingredientes, mousse também é muito bom. E a escolha na banca vai muito além da cor. Na hora de selecionar o que vai para a prateleira, é preciso saber decifrar os sinais que a própria fruta entrega. E o Gilmar, que lida com maracujá todos os dias, sabe que nem sempre o mais bonito por fora é o que guarda o melhor sabor por dentro. Os mais tradicionais, os mais antigos, né? Eles não se importam muito com a característica da fruta, né? De ela estar linda, né? Esteticamente, né? Não importa se estiver enrugada, mas ela tem que estar pesada, sem rachaduras, né? Para a fruta não estar azeda, né? Então ela tem que estar assim, uma fruta pesada, que ela vai ter bastante polpa dentro. Aí eles acabam levando, mas tem clientes que realmente querem a fruta linda, né? De cinema. Dos laboratórios de Uruçanga, às bancas das fruteiras, a jornada do maracujá é o retrato fiel do sul de Santa Catarina. Uma trajetória feita de ciência, de suor e da coragem de famílias que transformaram o campo em um pomar cheio de oportunidades. É isso, é o maracujá que transforma, muda hábitos agrícolas e gera desenvolvimento. Não é mesmo, Tejão? Olá, seja bem-vindo. Pois é, Tati. Que maravilha o maracujá. E que maravilha esse trabalho da Ipagre criando uma variedade batizada com Catarina. E agora, com o acordo União Europeia-Mercosul, que oportunidades nós teremos para a venda de tudo que é produto aqui tropical brasileiro. E o maracujá é um deles. Olha, parabéns e essas famílias, as famílias agrícolas trabalhando com maracujá, prosperando, criando prosperidade, com todo o sistema em volta, agroindústrias processando, fazendo sucos, que trabalho extraordinário. Maracujá de Santa Catarina, e reforço aqui a minha homenagem ao pessoal da pesquisa da Ipagre, que junto com produtoras e produtores fazem esse sucesso. Parabéns ao maracujá maravilhoso, quanta saúde, agrocooperação nessa fruta maravilhosa. Parabéns, Tati. Obrigada, Tejão. Até a próxima. E você não saia daí, porque domingo que vem tem mais. Bom para a imunidade e para dar sabor a muitos pratos, o gengibre é bem procurado por quem adota um estilo de vida saudável. E no campo, movimenta negócios e é fonte de renda para a agricultura familiar. Essa e outras reportagens do agro você pode rever pelo ndplay.com.br e também acessar conteúdos exclusivos pelo ndmais.com.br/agro. Para você, uma excelente semana. Te espero domingo que vem. NDTV, noite e dia com você.